Olá, caros alunos do curso superior de Engenharia Mecânica do Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel. Essa é mais uma videoaula da disciplina de Administração para a Engenharia. Nesta videoaula, nós vamos ter a parte 2 da nossa videoaula sobre o sistema Toyota de produção ou modelo japonês de administração. Convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Na videoaula passada, nós começamos a falar sobre o modelo japonês de administração e comentamos que o Eiji Toyoda e o Taishi Ono concluíram que o sistema Ford não poderia funcionar na Toyota porque a Toyota era menor e precisava de soluções mais eficientes e menos dispendiosas. Bom, o que foi então que a Toyota propôs? Ela propôs um sistema com alguns princípios. O primeiro princípio é a eliminação de desperdícios. A indústria ocidental tinha muito desperdício de esforços, materiais, espaço e tempo. Ela tinha se expandido sem muita preocupação com a eficiência. Então, a primeira questão a entender aqui é que desperdício não é só desperdício de material, de produtos que vão fora ou que são inaproveitáveis e por aí vai. Aqui ele está falando de trabalho que não precisa ser feito, de espaço, de estoque, né? Então material e carro que são estocados, matéria-prima lá no começo, um estoque de matéria-prima muito grande, um tempo muito elevado, tudo isso é desperdício no conceito do sistema Toyota de produção. E ele diz que o sistema Toyota foi importante, se expandiu muito, mas sem preocupação com a eficiência. Em videoaulas passadas, nós já comentamos aí o conceito de eficiência. O que é eficiência? É alcançar o objetivo, mas com a utilização de uma quantidade menor de recursos. E recursos pode ser pessoas, tempo, espaço, dinheiro e por aí vai. Bom, a indústria ocidental tinha recursos abundantes. Lembrem que é diferente da Toyota. A Toyota, nós vimos isso na videoaula anterior, estava num país pós-Segunda Guerra Mundial, onde tinham inclusive sofrido aí os impactos de 2 bombas atômicas, e a Toyota era uma empresa muito pequena, sem recursos. Então não é nem que eles não queriam implantar o sistema Ford lá. É que diferente da Ford, da GM, eles não tinham as condições de ter recursos abundantes. Então a indústria ocidental tinha recursos abundantes, máquinas e estoques em estado de prontidão. O que os ocidentais, a Ford, a GM principalmente, enxergavam como precaução e abundância de recursos para proteger a empresa de emergências, os japoneses enxergavam como desperdício. Então, a Ford, a GM, inclusive, tinham orgulho de ter aquela montanha de matéria-prima em estoque, aquela montanha de carros em estoque, aquela montanha de equipamentos em prontidão para começar a funcionar e por aí vai. Os japoneses olharam aquilo tudo e disseram, olha, aqui não é uma fábrica de carros, é uma fábrica, na verdade, de desperdícios. Então, os japoneses propõem aquilo que eles chamam de just in time, que é produzir apenas o necessário e no momento certo. Então, não ter estoques de matéria-prima, não ter estoques de produto acabado, produzir o que é necessário e no momento certo.
tudo deveria ser comprado, transportado e produzido na hora exata. Isso diminui drasticamente os custos de produção. Essa ideia da Just in Time hoje não é só dos japoneses, né? Hoje o sistema Toyota de produção se expandiu para todas as empresas, em vários ramos, inclusive as empresas automobilísticas concorrentes. Quem for viajar para Porto Alegre e for ali pela BR-101 e passar na frente da fábrica da General Motors, que fica ali em Gravataí, vai perceber, inclusive, que hoje esse Just in Time ele está tão refinado que você tem a empresa, a montadora, né, a GM, ali em Gravataí, e ao lado da GM já ficam os outros fornecedores. Fornecedor de pneu, fornecedor de vidro, fornecedor de amortecedor e por aí vai. E de algumas empresas para a GM, as próprias esteiras conectam a esteira de produção, né, a linha de produção da GM a essas empresas fornecedoras. Isso é o máximo aí do Just in Time. Por quê? Porque a GM não tem, o estoque é zero praticamente. Então, quando ela quer um vidro novo, claro que ela precisa passar para os fornecedores uma programação de produção, por aí vai, mas quando ela inicia, ou quando ela precisa exatamente daquela peça, entra na linha, entra no estoque dela, né? Ela compra aquela peça no exato momento em que ela vai utilizar aquela peça. Isso é o máximo aí do Just in Time, a ideia oposta, né, do que existia antes do sistema Toyota de produção. Tudo então deve ser comprado, transportado e produzido na hora exata. Não deve-se alocar recursos, e aí eu digo recursos financeiros, né, dinheiro em estoque de matéria-prima, não deve-se ter dinheiro parado em história de matéria pronta, não se deve ter aí retrabalho, né, de funcionários e por aí vai. Isso é Just in Time. Bom, para a eliminação de desperdícios também, os japoneses utilizam aí uma filosofia chamada de Kaizen. Ela é uma palavra japonesa que significa aprimoramento contínuo. E como é que funciona isso? Então, são esforços sistemáticos de redução de desperdícios. 1. Se analisa a tarefa. 2. Se faz a proposição de uma maneira mais eficiente de realizá-la. E 3. Se implanta, então, a modificação. E isso é feito constantemente com a ideia, né, de se melhorar sempre o processo. Essas ideias de Just in Time e de Kaizen levam à produção com qualidade. Qualidade naquele sentido que eu já falei de conformidade. Na indústria ocidental, os problemas do processo eram tratados de forma pontual, um a um, sem a preocupação de ir às causas do problema. Já no sistema Toyota, em primeiro lugar, os trabalhadores receberam a instrução de parar a linha de produção sempre que encontrassem um problema que não conseguissem resolver. Em um segundo lugar, eles deveriam analisar sistematicamente cada erro, perguntando sucessivamente por quê, até chegar à sua causa fundamental. Retornando ao slide anterior, que tem esses selinhos aí, que as montadoras GM, Fiat, Ford, enfim, colocavam nos vidros dos carros, nós vamos parar para entender isso um pouco melhor. Veja bem, eu mencionei para vocês que a filosofia do Kaizen busca uma melhoria contínua.
e que já é aí da cultura japonesa, né? E a qualidade total busca fazer certo da primeira vez. Esses símbolozinhos, essas etiquetas que eram colocadas no vidro do carro antes da implantação do sistema Toyota, eles eram necessários porque cada carro precisava ser revisto depois da linha de produção. Então, lembrem, espero que vocês tenham assistido o filme Tempos Modernos, lembram lá que o Charlie Chaplin, né, estava lá fazendo, lá apertando um parafuso e tal. Uma coisa, funcionário ali espirra ou tem algum problema, enfim, 1, 2, 3 produtos podem passar sem a devida, sem o devido aperto daquele determinado parafuso, correto? Por quê? Porque se parar a linha de produção, fui espirrar, não sei o que, não consegui apertar esse parafuso e tal. Aí se eu preciso parar, eu paro o trabalho da fábrica toda. Porque uma vez que a linha parou, não tem o que os outros ficarem fazendo. Então o que se fazia? A linha continuava. Mesmo que tivesse saindo um problema aqui, um problema ali, a linha continuava. Lá no final, quando o carro já estava pronto, é que vinham o pessoal da qualidade e começavam a ver: o sistema elétrico funciona, o sistema de ignição funciona, o sistema de amortecedor funciona, tá tudo certo. E aí cada sistema que eles verificavam e estava tudo certo, eles colocavam um selinho, ok. O carro que tivesse todos os selinhos colocados ia para venda. O carro que não tivesse alguns selinhos voltava para poder sofrer aí as modificações, para poder receber o selinho para retornar, para então ir para as vendas. Esse era o sistema anterior. Agora, no sistema da Ford de qualidade total, nenhum carro pode chegar ao final sem estar 100% em conformidade com o projeto. Por isso ele tem que ter qualidade total entre o resultado final e o projeto. Só que para isso, assim que algo dava errado, assim que um funcionário ia apertar um parafuso, aquele parafuso não rodava, não sei o que, ele puxava uma corda e realmente parava toda a linha de produção. Isso no começo foi muito ruim, porque a linha parou muitas e muitas vezes, mas então foi aplicada a metodologia dos, que a gente chama de 5 porquês. Mas não necessariamente precisam ser 5 porquês. É uma quantidade de porquê que leve à causa fundamental. Por que é que esse parafuso não está rodando? Porque esse pino está mais grosso do que o parafuso. Por que esse pino está mais grosso? Porque chegou da fábrica dessa forma, ou porque ele entortou enquanto estava estocado. Por que é que ele entortou quando estava estocado? Porque foi colocado embaixo de outros, que aí o peso entortou essa determinada peça. Então tá. Então o problema foi esse. Então não vamos mais empilhar, enfim, para que isso não ocorra. Então se resolvia o problema na origem. E com isso, depois de um tempo, a linha praticamente não parava mais
né? Ou parava pouquíssimas vezes e o produto saía sempre na mesma conformidade, saía com qualidade total. Entendido? Voltamos aqui então. No começo, quando esse procedimento foi instalado, a linha de produção parava a toda hora. À medida, porém, que eram corrigidas as suas causas fundamentais, os problemas caíam drasticamente. Ou seja, os problemas foram praticamente eliminados. Essa concepção de você ir eliminando desperdícios e buscando a qualidade total, foi também chamada de produção enxuta. Isso porque a ideia central era justamente a eliminação de desperdícios, o que fazia com que a produção fosse possível com uma quantidade muito menor de recursos. A partir dos anos 90, essa preocupação com a eliminação de desperdícios de todos os níveis, né? De tempo, de estoque, desperdício intelectual, de espera, de burocracia, né? Processos desnecessários, enfim. Então, a eliminação de todos esses desperdícios foi aí chamada de produção enxuta e alcançou todos os departamentos da organização. Aquilo que antes era só da produção começou, né, a ter esses princípios levados para a gestão de pessoas, para finanças, para marketing, para administração geral, para finanças e por aí vai, né? Lá no RH, o que eu posso, quais são aqui os processos que eu faço que são desnecessários? Aonde a gente perde tempo e que não é necessário? Quais são os funcionários que estão aqui sendo mal aproveitados? E por aí vai, né? Essa preocupação com a eficiência é a ideia central do modelo japonês do sistema Toyota ou da produção enxuta, que a gente pode até fazer aí, né, algumas pequenas diferenças entre esses termos, mas como a gente está aqui numa aula sucinta, para a nossa aula nós vamos tratar a todos como sinônimos. Bom, então era isso que eu tinha para tratar com vocês sobre o modelo japonês de administração. A nossa próxima videoaula vai ser no formato síncrono, então nós vamos ter aí um bate-papo ao vivo, onde nós vamos fazer uma revisão desses conceitos, e depois, a nossa próxima videoaula gravada, nós retornamos com os conceitos de planejamento. Nós vamos ver aí análise SWOT, vamos ver ciclo PDCA, que inclusive é uma ideia de Deming, e por aí vai. Aguardo vocês, então, nas nossas próximas videoaulas. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.